pintura para mim é minha religião, é minha maneira de ver Deus, de entender a sua criação e fazer a minha religação com Ele. Eu preciso disso. Eu, quando estou pintando, eu estou meditando, eu estou discutindo os meus fantasmas, revendo os meus valores, eu estou falando com Deus e tentando entender o mundo em que vivo, né? E o sentido da criação, o sentido de eu existir. Se eu não pinto, eu fico em depressão. As pessoas às vezes perguntam, por que você foi ser artista plástico, foi ser pintor e tal? Isso não foi uma opção minha. Eu não escolhi ser artista plástico, ser pintor. Aliás, eu até tentei não ser, né? Pelas dificuldades. Tem 14 anos que eu moro aqui em Itaipuaçu, no Jardim Atlântico. Quando eu vim para cá, eu vi a carência, né, que existia, principalmente no Jardim Atlântico em Itaipuaçu, essa região de Nuã, Itaucaia Vale, Barroco, Recanto, São José e aqui no Jardim Atlântico, né, e fui investigar a história do lugar, né, descobri que o Jardim Atlântico é o segundo maior loteamento da América Latina. Eu comecei a vasculhar os artistas da região e o que acontecia no lugar. Então, na época, me surgiu a ideia de se criar um fórum de cultura aqui no Jardim Atlântico. E, na época, então, eu comecei a procurar os artistas da localidade. Criamos o Fórum de Cultura na praça aqui da 70. Esse projeto que nós fizemos, ele teve desdobramento, né? Nós fizemos um projeto das necessidades que existiam no município, inclusive a ideia de se ter um centro de cultura em cada distrito, né? Numa praça, numa área pública. E aí eu criei o Fórum de Cultura de Itaipuaçu. Nós juntei alguns artistas da região e nós alugamos uma casa e montamos um centro de cultura em que a gente tinha atividade ali. Tínhamos aula de teatro, tínhamos aula de pintura, tínhamos aula de capoeira, tínhamos aula, tudo isso de graça. Então, o encantamento com Itaipuaçu vem desde essa época, né? E aí eu comecei então a pintar o lugar, comecei a fazer quadros sobre Itaipuaçu, que é o meu, o amor que eu sinto pelo lugar, né? Essa identificação que eu tenho pelo lugar. E eu não gostaria de sair nunca mais daqui. Eu gosto de Itaipuaçu. Então eu comecei a pintar, né, o Jardim Atlântico, o Recanto, o Barroco, essa região toda. Só que eu estou pintando isso com o meu olhar, né? Eu acho Itaipuaçu um lugar mágico, um lugar poético. Então a minha ideia de estar fazendo essa exposição é trazer um foco de luz, né, para o lugar, não só dos moradores aqui, mas de pessoas de fora, que possam vir aqui, conhecer o lugar, porque vão consumir no lugar. Então a cidade hoje precisa ter as suas lojas que vendam produto para o artista. A ideia da exposição, de mostrar a beleza do lugar, é que a gente tem também a questão do turismo, da questão da beleza do lugar, para que as pessoas possam vir para cá. Então eu acho que os artistas, se a gente conseguir não só denunciar, sabe, que é um papel fundamental, como alguns artistas fizeram, mas também de mostrar que tem beleza no lugar. Então o meu trabalho, na verdade, eu estou pintando a cidade para trazer um foco para a cidade no sentido da beleza que ela tem e de que ela pode ser explorada turisticamente.
eu sempre estive envolvido em 2, 3, 4 projetos simultâneos, né? Eu achei até muito engraçado que um amigo meu, pintor também, viu a divulgação do trabalho da antologia poética, né, no qual eu acabei me enganjando no projeto, ele falando, Everaldo sempre se reinventando. Mas, na verdade, eu não estou me reinventando, né? Eu estou sendo o mesmo, porque o meu trabalho de pintura ele sempre esteve linkado ao trabalho de desenvolvimento de escritores, né? Sempre esteve ligado a algum trabalho de poesia, né? Como eu sempre considero que o trabalho do artista plástico, seja ele qual for, e não vejo nenhum trabalho de arte plástica que ele não seja questionador, né? Que ele não esteja, por mais que o artista não queira estar enganjado num processo político, né? Num processo do seu tempo, ele sempre está registrando e questionando os valores daquilo que está ao redor dele. Portanto, ele está sempre tendo um processo direto nas questões políticas. E o meu trabalho sempre esteve envolvido nessas questões, em questões sociais e em questões também daquilo que alguns poetas têm escrito. Hoje eu estou trabalhando em 3 vertentes, assim, né? Uma é essa questão que me incomoda profundamente, que é a questão das drogas. Então é a poesia do Sagorge, né? Em momento nenhum eu estou questionando se eu sou a favor ou contra a legalização. O que eu estou fazendo no trabalho são a abordagem daquilo como isso tem afetado a sociedade. A abordagem sobre a questão, né, daquilo e como a droga influencia a vida do ser humano, e ela acompanha o ser humano desde o seu processo lá da época das cavernas, né? Então a minha questão é, né, as que não são lícitas e as que são lícitas. Isso é uma droga, né? Então, quer dizer, como é que o ser humano lidar com isso, né? De certa forma, isso lhe dá prazer? Lhe dá. Agora, e as consequências disso? E a abordagem disso? E o poder público, como é que ele se depara diante disso? E daí eu pintei os catadores de lixo, aquela coisa toda, que foi a primeira exposição que eu fiz, né? Que foi um retrato do meu cotidiano que eu passava no centro da cidade para ir à Central do Brasil, para pegar o trem, e passava e via essas coisas. Então eu comecei a andar nesses lugares e observar as pessoas que estavam ali, né? E em que circunstâncias que elas chegaram, de não ter mais o controle sobre sua própria vida. A minha fala é através da pintura, então eu estou pintando esses trabalhos, que é a exposição do Sagorge, uma realidade ao contrário, né, onde eu rediscuto essas questões. Quem tem o direito de lhe proibir e lhe coibir de determinadas coisas quando a vida é sua? Hoje eu estou pegando o material que foi publicado em jornais e tudo, estou fazendo um plotter dele e estou fazendo a colagem na tela, e junto com a colagem eu estou fazendo a pintura, que eu estou usando óleo sobre tela. Então, esses quadros eles vão estar dentro de uma grade, né? Então, a grade está meio aberta, porque não é uma grade que está trancada por fora, ela está trancada por dentro. A pessoa ficou dependente disso, vive nessa dependência por conta dela. Ela se trancou ali dentro. Por outro lado, a grade também vai estar por trás do quadro, onde eu vou estar contando uma estatística do que se hoje tem no país. Quer dizer, quantas pessoas estão nessa dependência, mais ou menos, catalogadas, que consequências isso tem ocorrido, o que alguns pesquisadores estão falando sobre isso. Isso vai estar atrás do quadro, que é uma outra grade que a sociedade precisa abrir para rediscutir isso. Esse projeto das poesias, na verdade, surgiu como? Né? A minha filha ela tem escrito contos, algumas poesias. Eu tenho lido e tenho me apaixonado por esse trabalho, e surgiu
me deu a vontade de começar a pintar essas poesias dela e conversei com ela a possibilidade de a gente fazer um livro, né, e uma exposição desse trabalho dela. E aí eu soube depois que ela tinha sido selecionada para participar de uma coletânea, uma publicação de um projeto do pessoal de São Paulo, que vão fazer uma coletânea de poetas do Brasil inteiro. Então são várias pessoas que vão estar participando e ela foi uma das pessoas selecionadas para fazer parte, porque são 100 poetas. E conversando com ela, falei sobre a possibilidade dela conversar com os organizadores dessa antologia poética, de eu pintar, já que eu já estava pintando dela, pintar 11 poesias dessa coletânea. Então eu sugeri a eles, eu pinto os quadros, a gente pode fazer reprodução desses quadros, né? E dar de brinde para as pessoas que estariam contribuindo com o projeto. Está sendo fantástico, está sendo muito gostoso fazer esse trabalho. O que tem de diferente é exatamente essa questão da linguagem poética, porque eu tenho pessoas de idades diferentes e com experiências de vida diferentes, e, consequentemente, maneiras diferentes de ver a vida, né? Isso é encantador, né? E dentro desse processo eu tenho poesias que são questionadoras, você vê nitidamente que ela tem uma bandeira, né? E tem poesias totalmente líricas, né? Ligadas puramente ao amor, né? E sem contar, né, essa ousadia de estar fazendo um projeto desse, né, num processo de fazer uma iniciativa coletiva, né? Uma série de pessoas que estão se envolvendo e se encantando com o projeto, né? Isso eu acho fantástico, né? E a qualidade da arte está na emoção que você sente. Eu deixei claro que o processo do trabalho da pintura não era pintar um quadro ilustrativo da poesia, mas o que eu estaria sentindo com aquilo que eu li da poesia, né? Então tudo é um encantamento, tudo está despojado de um pré-julgamento. Você vai lá e vai ver algo que será uma surpresa para todo mundo, né? Esse é o trabalho da exposição da Universo Antologia Poética. Então você altera outras pessoas, altera a sensibilidade dela, mexe faz ela se questionar um pouco sobre outros valores. Isso é importante. E eu acho que é isso que todo artista quer alcançar, né? Então, se eu pinto, se eu estou produzindo, e se eu estou fazendo esse tipo de trabalho, alguém será afetado com ele. E isso é o meu pagamento, né? Essa é a minha realização.